Corporativo, com Milton Jung. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala sobre desenvolvimento de carreira, transformação profissional. Aliás, antes mesmo de começar essa nossa conversa aqui, eu quero deixar para você as seguintes perguntas. Você está satisfeito com a profissão que exerce? Você está feliz com a carreira que segue? Já alcançou o seu sonho profissional? Enquanto você pensa isso, acompanhe agora a nossa entrevista com o Fabiano Barcelos. Fabiano Barcelos é médico, é empreendedor e é autor deste livro aqui que eu tenho em mãos. Coragem para Vencer. Coragem para Vencer. Descubra como mudar seus hábitos e realizar o dobro na metade do tempo. Livro esse publicado pela editora Planeta no selo Academia. Fabiano Barcelos, desde já, obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Mundo Corporativo. Bom dia para você. Bom dia, prazer enorme estar aqui com você, Milton. Fabiano Barcelos, fiz a pergunta para os nossos ouvintes sobre realização profissional, sonho profissional. Você se fez essa pergunta também? Me parece que você fez cedo demais na carreira. Cedo demais. Fiz essa pergunta acho que diversas vezes. Era sempre que eu fazia essa pergunta, era uma gotinha que eu ia botando dentro do copo antes dele transbordar. E eu não sabia se essa pergunta era uma pergunta que me levaria a algum lugar ou não, ou se eu conseguiria ter força suficiente para poder mudar. Afinal de contas, é médico, né? Anos e anos estudando. Então, sempre que acontecia alguma coisa que eu não me acostumava ou que eu não gostava dentro da minha carreira, será que eu quero isso? Será que isso é para mim? Será que existe outro caminho, mesmo tendo estudado tanto? Será que existe outro caminho para poder fazer? E esse questionamento ele foi me levando ao longo de anos e sim, 7 anos depois de ter me formado, eu tomei a decisão de mudar. Mas aí você mudou porque deu errado a profissão de médico? Não, sempre fui apaixonado pela medicina. O meu tio, meu falecido tio, me ensinou uma cardiologia que eu me apaixonei, que era literalmente cuidar do paciente, que era tocar no paciente, que era se importar com o paciente. E quando eu me formei, eu me encontrei uma medicina muito comercial, uma medicina muito focada no dinheiro, sabe? E aquilo foi me decepcionando. Eu não conseguia ficar atendendo meu paciente porque tinha que ganhar na quantidade. Então, 5 minutos eu ia ter que trocar de paciente para poder ganhar num estabelecimento que eu gostava de estar, que era o meu consultório. E aquilo foi me deixando infeliz. Aquilo foi me fazendo começar a olhar para o lado e me questionar. E graças a Deus, acontecimentos negativos e questionamentos que eu fiz na minha vida foram que me fizeram procurar novos caminhos. Mas você não abandona a medicina, você abre outros caminhos para exercer outras profissões. O que leva você a fazer isso? Eu entendi que eu precisava, para fazer a medicina que eu era apaixonado, que era entrar no consultório e não ter tempo para sair, poder cuidar bem dos meus pacientes, eu precisaria de tempo ali, né? E o consultório hoje, a realidade da medicina, o consultório hoje, ele não te dá o retorno financeiro, e é claro que eu queria ganhar dinheiro também. Então eu entendi naquele momento, e ao longo desses 7 anos, que eu precisava ganhar dinheiro com outra coisa. Eu só não sabia o quê. Então, essa necessidade de ganhar dinheiro com outra coisa e exercer a medicina que eu queria. Porque a medicina que eu queria, tratar só a hipertensão num paciente de consultório, ter tempo para atender os meus idosos, que a maioria dos meus pacientes são idosos, não ia me dar retorno financeiro que eu queria ter, qualidade de vida que eu queria ter. Então, a medicina que hoje eu exerço é a medicina que eu sempre me apaixonei, é a medicina que me levou a fazer o vestibular de medicina, e buscar o dinheiro numa outra carreira para também ter a estabilidade financeira e a paixão pela medicina. Então, eu fui de encontro à paixão e à realização financeira também. Tá. O que você faz hoje, então, além da medicina? Na época eu comecei a procurar o que eu não sabia, o que eu ia encontrar. Brincavam comigo, o que você está procurando? Eu não sei. Mas eu precisava encaixar no pouco tempo que eu tinha. Eu trabalhava 86 horas como médico, precisava encaixar. Então, a procura me levou para o mundo online. Eu entendi que eu precisava trabalhar no mundo online, eu entendi que o mundo online me daria essa brecha de não estar fisicamente em nenhum lugar. Hoje eu trabalho com vendas, hoje eu trabalho representando uma grande empresa, indicando o produto dessa grande empresa, criando rede de consumidores, rede de revendedores, numa empresa que atua em mais de 140 países. E eu sou esse meio do caminho, esse marketing e essa indicação do produto da empresa. Então, hoje eu faço negócio em todos esses países, comercializando, fazendo marketing, dizendo o porquê que a pessoa deveria comprar o produto A ou B.
e essa rede se expande, progressão geométrica, e a gente acaba tendo essa renda residual, uma vez que você consome o produto e você recompra e reconsome, o teu trabalho está feito, né? Sem deixar a medicina. Isso, sem deixar a medicina. Hoje, de 15 em 15 dias, eu atuo no meu consultório, faço consultas hoje populares, graças a Deus eu não preciso do retorno financeiro da medicina, posso ajudar muita gente com a cardiologia. Hoje o meu maior orgulho é encher o peito e dizer que eu posso ajudar as pessoas que precisam de uma consulta e não têm condições, porque é difícil hoje você achar uma boa consulta cardiológica no SUS e de uma maneira muito mais barata. Então hoje eu estou, através das minhas mídias, eu marco as consultas, eu boto fila de espera e de 15 em 15 dias eu consigo atender da maneira mais digna possível. 5 horas a cada 15 dias dentro do meu consultório, graças a Deus. Nós estamos conversando com o Fabiano Barcelos, que é médico, empreendedor, autor do livro Coragem para Vencer. Fabiano, onde entra a coragem nesta transformação de carreira? Muito engraçada essa pergunta e essa palavra na minha vida. Coragem veio do coração, né? E eu não tinha me atentado a isso. Uma certa vez, ao longo do processo de transformação, quando eu comecei a olhar para o lado, me fizeram uma pergunta: Fabiano, o que você vende? E aí você sempre tem aquela coisa pronta, né? Ah, eu vendo isso, eu vendo aquilo, eu vendo um produto X, eu vendo a medicina, eu vendo meu serviço. E aí a pessoa perguntou: não, eu não quero saber o que você vende, eu quero saber qual é a sua essência, o que te torna diferente, o porquê que eu deveria trabalhar com você, ou o porquê que seria um prazer eu estar do teu lado, o que você é diferente. E naquele momento eu fiquei sem chão, não sabia o que responder para a pessoa. E levei 24 horas para essa palavra vir para minha cabeça. E literalmente eu vendo coragem. Eu vendo coragem para a pessoa sair do ponto A que ela está hoje para ir para o ponto B. Não importa que ponto A que ela esteja, não importa qual é o objetivo de vida dela e não importa a ferramenta que ela use. Ela tem que entender que a vida é curta demais para você aceitar coisas que não te deixam felizes. Claro que a realização financeira é boa, é fundamental, mas hoje a coragem não importa onde você esteja, quer sair daí? Quer. Enche o peito, vai para cima, estuda, esteja perto das pessoas que você precisa estar e vai atrás dos seus objetivos. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira como médico a vida ela vai acabar, você não sabe quando ela vai acabar, então para ontem já começa a correr atrás dos seus objetivos, não postergue, porque essa realização, esse sorriso no rosto, quando você acorda, é uma das coisas que mais me motiva hoje em dia. Quais são os elementos necessários que formam esta coragem para a mudança? Eu acho que o primeiro passo é você entender o que você não quer. É você responder para você o que você não quer. Dizer não para as coisas que você não quer. E depois, no segundo momento, começar a pensar no que você quer. Começar a dizer mais sim para você do que sim para a sociedade, do que sim para o que os outros acham. A partir desse momento, entrar em movimento. O entrar em movimento que eu sempre falo para as pessoas busque meios, caminhos, ambientes ou pessoas que tenham ou estejam onde você gostaria de estar. Porque através desse relacionamento, através desse ambiente, como se fosse uma orientação vocacional quando você vai procurar uma carreira, é você ir atrás do ambiente, das pessoas, da estrutura, que tem aquilo que você deseja. Não importa o que seja, mas que as pessoas tenham resultado naquilo. Começar a interagir. E aí quando você entender que é possível você ter um direcionamento e conhecer as pessoas certas, essa coragem ela começa a aparecer. A tendência com a longevidade é que cada vez mais a gente faça esse questionamento a si mesmo. Não está na hora de eu mudar a minha carreira? Não está na hora de eu abrir um outro caminho profissional? Eu acho que não tem hora. Eu acho que quando você começa a entender que você não quer aquilo e quer uma outra coisa, eu acho que não tem idade, eu acho que não tem momento. A gente sabe que hoje em dia, né, a medicina está muito evoluída. O que antigamente 60 anos era uma idade mais avançada, hoje já é uma idade, já é uma meia-idade, né? Já não é uma terceira idade. A gente sabe que as pessoas vão viver cada vez mais e que vivam cada vez mais felizes. Tem um estudo que eu participei no Rio de Janeiro, onde a gente fazia pesquisas com pacientes terminais e acima de 65 anos. E a gente fazia perguntas para as pessoas e a conclusão foi que mais de 80% desses pacientes diziam que não tinham feito o que elas gostariam de ter feito na vida para fazer coisas que os outros gostariam que elas fizessem. Então, você viveu uma vida à luz dos outros e na tua própria sombra, sabe? Então, eu acho que não tem idade, não tem momento. Eu acho que agora é a hora de você realmente, não estou satisfeito aqui, quero mudar. Começar a dar o primeiro passo sem ser radical, sem largar, jogar tudo pro alto, afinal de contas a gente precisa pagar nossas contas, mas você começar a olhar pro lado, começar a pisar num outro tipo de terreno, sair um pouco mais da tua zona de conforto. Sem dúvida, você vai se agradecer no futuro. O que nos leva, na maior parte das vezes, a seguir uma carreira, uma profissão que a gente nem queria, levando a essa constatação lá depois dos 65 anos de que até hoje eu não fiz nada do que me deixava feliz? Tem várias coisas, né? Um é a sociedade. Eu peguei um avô
que criou meu pai dizendo que todo filho deveria ser ou engenheiro, ou advogado, ou médico, que era a profissão que eles deveriam seguir. Então acaba que essa geração acima da minha seguiu coisas às vezes que eles nem queriam seguir, né? E a outra coisa é a sociedade, é o dinheiro, a necessidade. Tem pessoas que entram na medicina achando que vão ficar ricas. Tem pessoas que entram na medicina porque isso aqui dá dinheiro, e aí as pessoas começam a seguir caminhos única e exclusivamente pelo lado financeiro. E ao longo do processo elas começam a dar valor a outras coisas. Quanto tempo você está longe do seu filho? É isso que você quer? Você está num ambiente bacana? Você está trabalhando com pessoas bacanas? Você acorda, eu defino a felicidade como, você acorda segunda-feira com um sorriso maior ou igual de sexta-feira? Porque senão tem alguma coisa errada. E esse errado tem que ser curado o mais rápido possível. É o que eu penso, né? E falo para as pessoas. Vamos lá, você disse em determinado momento aqui que você vende coragem para as pessoas. Eu aprendo a ser corajoso? Eu acho que sim. Eu acho que todo mundo tem um fundo de coragem. Eu brinco que coragem você usa quando você quer, né? Você vai usar coragem naquele ambiente, naquele momento que você quer usar. Todo mundo tem essa força interior. Coragem não é uma coisa racional, coragem é uma coisa mais sentimental, porque se você for parar para pensar, um médico como eu era, cardiologista, num ambiente fértil, ganhando bem, né, com toda a sociedade te chamando de doutor, seria pouco racional eu trocar para o mundo online, um mundo duvidoso, um mundo de críticas, né, porque quando você sai da medicina as pessoas começam a te criticar. Então é uma coisa mais sentimental. Todo mundo tem esse sentimento, todo mundo tem essa vontade dentro de si. Só que tem muitas pessoas que amam o que fazem, e isso é legal, e continue nesse caminho e te encoraja a você buscar cada vez mais conquistas dentro do teu ramo. Mas esse sentimento ele vai se aflorando cada vez que você vai conhecendo coisas novas. É aquela famosa frase, né? Quando você conhece o ótimo, você vê que o teu bom ele é mais ou menos, né? Me conta aqui o seguinte, você sonhava ser vendedor? Não. E não gostava. É engraçado, porque quando eu comecei a olhar para o lado e conhecer coisas novas, né? Eles falam, vai para feira de franquia. Eu abri minha mídia social naquela época para conhecer pessoas diferentes. Eu comecei a ver que eu não teria tempo para fazer algo em paralelo à medicina. Eu não poderia largar a medicina porque era o que me sustentava. Então eu precisava achar alguma coisa. Eu trabalhava 86 horas por semana, dormia 3 noites longe de casa da minha esposa. Eu precisava achar alguma coisa que se encaixasse na minha vida. Foi aí que entrou o mundo online, foi aí que entrou o mundo das vendas. Então, meio que é a única coisa que coube na minha vida, né? Eu me agarrei como se fosse a única luz no final do túnel, e é engraçado que ao longo do processo, e eu gosto de citar até o Bernardinho, técnico de vôlei, que ele fala, se você não se apaixonar pelo processo, você nunca vai conquistar um grande objetivo. E eu me apaixonei pelo processo, ao longo do processo. Não foi um amor à primeira vista, mas ao longo do processo eu fui me apaixonando pelo processo. E isso faz com que a gente queira cada vez mais crescer, a gente tenha ambição dentro daquela carreira, e ele me conquistou. E essa carreira me conquistou. É curioso isso, porque na realidade a gente fica pensando, você vai sair dessa carreira que não deixa você muito feliz, então vá fazer alguma coisa que lhe deixe muito feliz, vá fazer um trabalho que você sonha fazer. Aí diz assim, você vai ser vendedor, e você nunca sonhou ser vendedor. Quer dizer, no nosso dia a dia isso pode acontecer. Aí eu decido, não, eu não vou ser vendedor porque eu não gosto disso. Eu criei aqui um limite já nas possibilidades. Eu não gosto muito do estereótipo, sabe aquela coisa? Você é médico? Se você é médico, você não vai ter tempo, você não vai ganhar tanto dinheiro assim, você vai se sustentar, vai ser legal, você não vai ter sono, você não vai ter qualidade de vida. Eu não gosto de estereótipo. Então eu acredito que esteja aberto. Acho que o primeiro passo para você mudar é você estar aberto, né? Jim Rohn, que é um grande mentor nosso e um dos mentores do Tony Robbins, inclusive, ele fala, primeiro quando você recebe uma oportunidade que você está buscando algo diferente, diga sim. Depois você vai ler a respeito. Não feche as portas nunca. Se você está querendo se transformar, não feche as portas para nenhum ambiente, não feche as portas para nenhuma pessoa, não feche as portas para nenhuma oportunidade. Leia, escute e depois você decide se é aquele caminho que você quer seguir ou não. Porque a lógica é um pouco assim, você não pode desgostar de algo que você não conhece. Sem então dúvida. Primeiro conheça para ter uma opinião formada. É exatamente isso. Não feche as portas para nada. Porque o preconceito nada mais é do que alguém criou alguma coisa que se propagou, né, viralmente entre as pessoas, e essa informação é levada como verdade absoluta. Opinião todo mundo pode dar. Informação, ela custa caro. Você fala em crenças limitantes no livro. Quais são estas crenças que nos limitam no dia a dia? A venda é uma delas, né? Então, quando a gente entra no universo de venda, pelo menos, eu tinha uma crença limitante com a venda, que para mim vendedor era o cara derrotado, que não tinha uma profissão e precisava vender alguma coisa para pagar as contas. E essa opinião, ela te limita
Então, quando você tem uma crença limitante em alguma coisa baseada em opinião ou baseada em verdades, você deixa de seguir o teu caminho porque você acha que aquilo é uma verdade absoluta. A crença limitante nas pessoas, eu não era um cara muito comunicativo, eu era um cara muito fechado, eu acreditava que eu não ganhava nada em conhecer novas pessoas, afinal de contas eu já tenho meus amigos aqui, para que eu vou conhecer novas pessoas, né? E aquilo vai te limitando e você começa a acreditar naquela verdade que você criou. E então é uma crença limitante para mim, porque venda é falar com pessoas, venda é oferecer a solução para o problema de alguém, né? E a crença limitante de como alguém pode aposentar a medicina. Eu nunca vi isso acontecer, principalmente antes dos 40 anos. Então essas dúvidas, essas crenças que me limitavam no início a será? Aquele diabinho, sabe, falando na tua cabeça, será? Tá confortável aqui, tô ganhando bem aqui, tá quente aqui, eu não tô mal, né? Então será que eu tenho que ir? Será que não? E quando você toma a decisão e rompe essa crença limitante, normalmente essa ruptura, ela vem de uma grande dor, normalmente de uma grande decisão, ela vem de uma grande dor, de um grande ensinamento da vida, dizendo, ó, não é esse o caminho que você deve seguir. E aí essa ruptura acontece, essas crenças limitantes, você percebe que ao longo do processo não tinha nada a ver com o que você pensava, né? Então essa palavra coragem vem daí para você poder romper com essas crenças limitantes. Para aquela pessoa que nesse momento ouve você e fica pensando assim, será que eu não estou nesse estágio de mudança? Será que essa insatisfação que eu tenho na carreira agora não está me impulsionando a essa transformação? Qual é o passo a passo que ele deve fazer? Porque você, quando foi pensar em vendas, você foi estudar vendas. Eu fui estudar, acho que o primeiro passo de todos é falar com pessoas que têm um êxito naquilo que você está começando a fazer. Procurar pessoas de sucesso. Então, eu quero trabalhar com rádio comunicação, vou conversar com o Milton. Como é que é a carreira, Milton? Como é que foi teu início? Foi difícil? Não foi? Qual é o processo até chegar onde você chegou? Então, é procurar esse tipo de pessoa. Hoje a gente tem acesso nas mídias a milhões de pessoas que têm sucesso no que fazem. Acho que o primeiro passo, eu acho que as pessoas, primeiro, elas não têm que romper com nada, não tem que ser nada radical. Eu acho que a primeira decisão é se realmente você está infeliz e o porquê que você está infeliz. Não pode se colocar num único ponto, então essa decisão são vários pontos. Eu não gosto daqui porque eu não ganho bem. Não é isso, né? Você tem que ver se você realmente vai gostar de um algo em paralelo. Toda decisão que você toma para você reiniciar numa nova carreira, vai ter um tempo ali onde você vai ter menos tempo ainda, porque você vai precisar fazer algo em paralelo. Ninguém começa a ganhar dinheiro da noite pro dia, né? Então, acho que o passo a passo é entender se realmente é isso que você quer, encontrar ambientes e pessoas que têm sucesso naquilo, conversar, botar os pingos nos is, depois procurar realmente qual seria esse melhor caminho, empresa A, empresa B, é empreendendo, é vendendo, que caminho é esse, que produto é esse, que serviço é esse que você quer, e dar o primeiro passo. E dar o primeiro passo normalmente é fora do teu horário de trabalho, conquistar uma coisa nova onde seria o momento de você estar descansando, né? Porque nesse tempo a mais que você tira final de semana e o horário que você está descansando, é um horário que você tira só para você, não é para a empresa, não é para o teu trabalho, é um horário que você tira só para você. Então começar a pisar nesse solo e nessa zona diferente do que você está habituado, né? Deixa eu aproveitar aqui a pergunta da Isabela Aires, que é nossa colaboradora aqui no Mundo Corporativo, quer saber quais são os mecanismos da coragem e como usá-los para vencer e conquistar o que eu quero. São vários passos, né? Acho que o primeiro ponto, bota numa folha de papel para você desenhar os mecanismos, o passo a passo e os pontos. Bota numa folha de papel o que você, na tua vida hoje, no lado esquerdo, no lado direito, o que você gosta do que você faz, o que você não gosta. Compara, né? A partir dali você vai começar, isso eu não quero, isso eu quero. É literalmente dizer não para algumas coisas e dizer sim para outras coisas. O que está pesando mais? Está pesando mais os pontos negativos ou os pontos positivos? Depois desse momento que você começar a ver, existe como, dentro desse teu meio, solucionar esses pontos negativos? Exemplo, eu quero ter mais tempo com meu filho. E eu gostaria de ficar mais tempo em casa e dormir com a minha esposa, todas as noites. Nesse ponto negativo da medicina, que é a falta de tempo, tem como, na medicina, eu continuar ganhando o que eu ganho e poder ter mais tempo com meu filho, ter mais qualidade de vida e dormir em casa? Se dentro da tua carreira tiver solução para isso, isso é um ponto. Isso é uma coragem que você tem que ter para correr atrás dentro do teu nicho. Se não, é um ponto a favor de você começar a olhar para o lado para você poder conquistar essas felicidades. Então não dá para você pegar e botar num único ponto ou num passo a passo, porque a coragem ela são coisas muito variáveis ao longo da tua vida, né? Mas essa folha do papel e esse não e esse sim, tentar resolver esses pontos que não te agradam e não aceitar, a gente tem que evitar aceitar essas coisas que não te agradam na vida, tentar resolver, sem passar por cima de ninguém, claro. Se você tiver essa solução para tua vida o quanto antes, melhor.
Porque você no livro lá, você citou tempo, eu lembrei aqui do subtítulo do seu livro Coragem para Dobro Vencer, na é metade do tempo. Descubra como mudar seus hábitos e realizar o dobro na metade do tempo. Isso. Esse processo, então, passa pela própria gestão do nosso tempo. Passa pela gestão e passa pela minha história, porque eu levei 6 anos para me formar em medicina e 3 para aposentá-la. Então, foi mais ou menos isso que a gente quis dizer. E não, o livro ele não é voltado só para médicos, não é voltado só para vendas, ele é voltado para literalmente encorajar você que está num ponto A a sair para um ponto B. Mas o dobro na metade do tempo é sim, hoje existem ferramentas, no mundo de hoje existem ferramentas onde você pode conquistar o dobro na metade do tempo que você conquistou. Ou numa carreira, ou num serviço que você exerce. Hoje a gente tem ferramentas suficientes para poder, de acordo com a tua vontade, tua decisão de movimento, você poder conquistar o que você quiser, sem dúvida. É bom ou ruim saber o que quer pro resto da vida desde muito novo? É bom e ruim, né? É bom e ruim, porque é bom porque você já começa mais cedo, né? Eu com 30, 32 anos de idade, eu percebi que não era aquilo que eu queria e comecei. O que você queria lá no início era ser jogador de futebol. Tocar na minha feridinha lá de trás. Eu queria ser jogador de futebol. Fiz teste, passei. E meu pai falou, isso não é pra você. Esse negócio não dá dinheiro, meu filho. Meu irmão é médico, você vai seguir a carreira do meu irmão. Poucos que ganham, vai que você se machuca. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tô com 40. 40. Você estava terminando a carreira de jogador de futebol, já no sucesso, com 40 anos. Se eu tivesse dado certo, sim. Você jogava em que posição? Meia direita. Meia direita. Camisa 8. Talvez você tivesse que mudar de posição, porque exige muito ir e voltar. Sem dúvida. Mas sem problema nenhum. Sim. Diego Souza era meia também, ele já está jogando fixo lá na frente. Você com 40 anos seria um bom atacante ali. Sem dúvida. Mas vamos lá. Então nós estávamos falando aqui sobre essa ideia de escolher logo cedo essa profissão, dizer assim, isso aqui é o meu sonho, isso aqui me realiza. Se é bom ou é ruim. Você começou dizendo o quê? É bom e ruim. O bom, e outra assim, né? Abrindo um parênteses antes de responder. Não tem problema se você hoje acha bom e daqui a pouco você quer mudar. Também não tem isso, que a gente muda nossas metas e objetivos de vida o tempo inteiro. Isso não tem problema nenhum. Mas é bom porque você já começa num... Talvez você não precise nem mudar, talvez você já comece dentro da onde você se sente bem. E é ruim também porque às vezes você não sabe o que você quer. Né? Se às vezes faz um vestibular com 17 anos de idade para escolher uma profissão e com 17 anos de idade eu não sei se você já sabe o que você quer pro resto da tua vida. Eu acho um peso muito grande para um jovem decidir o que ele quer pro resto da sua vida. E não porque ele não pode mudar ao longo do processo. Pode, mas a sociedade hoje ainda está engessada, né? Aquele famoso, nossa, você vai começar direito, tá no 4º ano e você não vai terminar. Eu tô infeliz, eu vou começar outra faculdade. E a sociedade meio que diz, se você não termina a primeira, vai pra segunda e não termina a segunda, já é taxado de vagabundo, né? Porque você não tá terminando as carreiras e nada mais você tá atrás dos seus objetivos de vida. Então ele é bom porque te coloca num caminho bacana e ele pode ser ruim também porque às vezes você não sabe o que você quer pro resto da tua vida, né? O problema não é quando a sociedade fala, o problema é quando o pai e a mãe estão falando. Os pais falam, sem dúvida. Porque a sociedade tá de fora da porta. Quando eu entrei em casa, é o pai e a mãe ali falando Sem isso. dúvida. De novo, vai trocar de faculdade, você não tem como. Também. Não tenho, ainda não, talvez. Esteja procurando meu rumo. Ainda mais quando os pais estão pagando a faculdade. Aí se torna ainda mais difícil e essa obrigação é maior ainda. Sem dúvida. Agora, essa indefinição, por exemplo, quando mais jovem, por que ela acontece? É comum hoje em dia isso acontecer? Eu acho que hoje está mais incomum. Eu acho que na minha época é ótima, né? Mas na minha época a gente ainda tinha essas incertezas, a gente não tinha uma conexão tão grande com o mundo inteiro como a gente tem hoje. Eu não sabia, por exemplo, como trabalharia um médico norte-americano, como trabalha um médico na Europa. Eu não tinha muito acesso a isso, né? Então essa falta de informação faz a gente se tornar mais vulnerável na minha época. Então eu acho que a gente errava mais lá atrás. Hoje tem profissões, por exemplo, meu filho está com 2 anos de idade, meu filho vai fazer uma carreira que acho que nem existe ainda hoje. Quando que há 10 anos atrás eu ia falar que o meu filho poderia ser youtuber, né? Uma carreira que nem existia na época. Então eu acho que antigamente a gente estava mais vulnerável a errar. Eu acho que os jovens hoje eles já estão mais decididos a fazer o que literalmente eles querem. E os pais, eles já estão um pouco mais cabeça aberta. Somente a geração acima da minha geração já vem com uma cabeça mais aberta para poder dizer mais sim para os filhos. Eu acho que não tem mais esse gesso do engenheiro, advogado e médico, né? Deixa eu registrar aqui, né? Deixa eu registrar aqui a mensagem do Miro Mota. Ele diz, sou da área comercial há mais de 30 anos e como experiência própria posso afirmar ao Fabiano que a venda é uma paixão. Até nós mesmos precisamos nos vender todos os dias. E na sequência o próprio Miro comenta sobre algo que você falou,
que concorda muito com você, queria ouvir mais disso. Os empreendedores desse país são uma categoria de profissionais que tem mais coragem nesse mundo Sem corporativo. dúvida nenhuma. Uma dificuldade absurda de você. Você não tem incentivo hoje ainda, né? O americano ele já dá um incentivo muito grande para o empreendedor, para o empresário e para o empreendedor. A gente tem que entender que existe diferença nisso. E hoje, não só por críticas dentro de casa e fora de casa, mas por falta de oportunidade mesmo. Muito empreendedor é taxado de pessoa que não tem o que fazer, então vai empreender. Vendedor tem essa coisa também. Então, hoje não tem incentivo, hoje não tem investimento. Eu acredito fielmente que a salvação brasileira está no empreendedor, a salvação do desemprego está no mundo empreendedor, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma e concordo que hoje ainda a gente tem muita dificuldade, precisa ter muita coragem para você encarar, às vezes, um mundo que é oferecido para você e você dizer não para ele, para poder encarar um mundo onde não está ainda organizado, onde não está montado ainda, meio que a gente está colocando os tijolos ainda para as pessoas futuras poderem conhecer um pouco. Então é desbravar esse território, mostrar a paixão que é realmente você fazer o que você gosta e poder dar oportunidade de emprego para as pessoas e oportunidade para as pessoas pensarem um pouco fora dessa caixa, né, que a gente foi incluído. A Isabela está de volta aqui com outra questão, que é a da frustração. Como fazer para não se frustrar com o mercado, mesmo sabendo que nada é fácil? Você vai se frustrar. Não tem jeito. O dia a dia, você vai acabar se frustrando com algumas coisas, com alguns pontos, com algumas pessoas, mas eu acho que a frustração faz parte. Eu acho que é um processo ao qual qualquer pessoa ela vai passar, pontos altos, pontos baixos, que você tem que encarar, no início muito mais baixos do que altos. Então eu acho que não é evitar a frustração, eu acho que não é evitar o medo, eu acho que é encarar, e ao longo do processo, eu falo isso e sublinho sempre, ao longo do processo, ver se aquilo é realmente o que você quer. Se apaixonar por aquele processo, com as imperfeições dele, com as frustrações, com o erro, né, com as adversidades, mas é o processo ao qual você está feliz. Quantas vezes eu converso com pessoas que abrem alguma coisa, um estabelecimento, que estão tirando dinheiro do bolso por 2, 3 anos, mas estão felizes fazendo o que querem, sabe? Largaram aquele escritório que ele não gostava e está feliz fazendo o que quer. Então é frustrante ver que o teu país ainda não está te incentivando em relação a isso, mas tá se apaixonando por aquilo, tá fazendo o que gosta, eu acho que é um primeiro passo. Um conceito que você usa no livro, eu queria que você explicasse para nós, que é a ideia do obeso mental. Você diz assim, não seja um obeso mental. Tem muita gente que, na medicina, a gente, para passar na carreira, a gente precisa estudar muito, né? Então você entra numa biblioteca, você passa um ano inteiro estudando, lendo o livro, para fazer uma prova teórica de marcar X, ao qual ele te coloca apto a uma faculdade de medicina ou não. É, Na vida ou no mundo empreendedor, se você parar, antes de dar o próximo passo, se você parar para pegar um livro, ficar estudando, lendo, sem indo para prática, sem indo para ação, você se torna um obeso mental com opção de teoria, um cara que sabe muito para marcar X, para teoria, mas não sabe nada da vida, não sabe nada da prática, né? Depois que você passa em medicina, se você quiser ser um cirurgião, não adianta você ler todos os livros teóricos de cirurgia. Você vai chegar numa mesa de cirurgia, se te derem um bisturi, você vai matar o paciente. Porque é a prática ali, é a vivência, é a transpiração, é o aprendizado, é o manusear da ferramenta que vai fazer com que você aprenda aquilo. E não só o livro que você leu, porque o livro é tudo perfeito. As imperfeições, ela vem no nosso dia a dia. E é quem realmente ensina, né? Você trata do sonho, a gente já falou aqui de sonhos profissionais. Por que geralmente o nosso sonho fica só no sonho? É. É porque geralmente a dificuldade da vida, o dia a dia, a necessidade de botar pão em casa, ele vai engolindo teus sonhos, né? Quando a gente é criança, normalmente você vê, o meu sonho é ser bombeiro, meu sonho é ser jogador de futebol, meu sonho é ser médico, e ao longo do processo você não passa no vestibular, ou você vê que bombeiro ganha mal, ou você vê que jogar bola você torceu um tornozelo e não conseguiu, ou teu pai não te apoia, e aí você começa a ver que a realidade da vida te traz tanta coisa ruim, tanto tropeço, que ao invés de você encarar, você meio que se acomoda a buscar uma via mais fácil ou uma via que até te paga melhor num primeiro momento. E ali você fica. Eu acho que o grande erro das pessoas hoje em dia é aceitar sem se questionar, né? Por que você faz o que você faz? Porque paga bem. Você gosta do que você faz? Não, mas paga bem. Então meio que a gente parou de se questionar. Por que eu trabalho o quanto eu trabalho? Por que eu fico fechado num escritório se você está infeliz ali? O quanto você fica? Por que você fica longe do teu filho o quanto você fica? Por que essas coisas que você não gosta, você aceita? Por que você parou de se questionar? Por que você não corre atrás de resolver isso? E aí você vai engavetando teus sonhos.
Você vai deixando teus sonhos para depois. Ah, eu queria trabalhar, ganhar muito dinheiro para poder tirar férias com a minha esposa no Havaí. Mas Havaí não dá, então acho que eu vou para Búzios, acho que eu vou para... Então você começa a dizer sim para as coisas que você nem queria tanto e engavetar aquela grande viagem, aquela grande conquista. Até na vida amorosa, a gente começa a engavetar nossos sonhos e aceitar uma realidade e a gente para de se questionar. A gente está falando aqui em realização. O que é realização profissional? Realização profissional, assim como realização na vida, é você estar com um sorriso no rosto. Eu sempre falo que o sorriso no rosto é tudo, assim, né? A definição de felicidade nos livros, ela tem várias vertentes, várias variáveis, nunca chegou ninguém a uma conclusão do que é ser feliz. Eu tirei a minha própria conclusão. Com toda a humildade do mundo, eu tirei minha própria conclusão. Realização e felicidade é o sorriso no rosto de segunda-feira ser maior ou igual de sexta. Hoje você tem um sorriso no rosto maior do que tinha quando era só médico? Eu tenho. Hoje o meu sorriso de segunda é maior que o de sexta. Hoje eu aproveito meu dia a dia, aproveito minha semana, curto meu filho, faço o que eu amo, corri atrás para isso e não quero parar de trabalhar. A palavra trabalho é uma coisa que foi usada de uma maneira muito errada pelas pessoas. Eu amo trabalhar, eu quero trabalhar até o final dos meus dias, eu não quero parar, eu tenho medo da ociosidade, né? Então hoje sim, graças a Deus eu acordo segunda-feira com um sorriso no rosto, sou realizado principalmente na medicina hoje. Fabiano Barcelos, quero agradecer sua gentileza de Prazer trazer foi todo parte meu. da sua experiência aqui para esta nossa conversa do mundo corporativo. Muito obrigado. Obrigado, eu. E até uma nova oportunidade. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Fabiano Barcelos, que é médico, empreendedor e autor deste livro aqui, Coragem para Vencer. Descubra como mudar seus hábitos e realizar o dobro na metade do tempo. A você que participou dessa nossa conversa ao vivo, o nosso agradecimento também. E fica aqui o convite. Participe do nosso grupo de discussões no LinkedIn. Mundo Corporativo da CBN no LinkedIn. Vá até lá, se inscreva, é de graça, seu nome será aceito e assim você poderá compartilhar o seu conhecimento e também absorver o conhecimento de outras pessoas. Quero agradecer também pela participação daqueles que nos ajudaram a fazer este mundo corporativo. Gabriela Varela, Arthur Ferreira, Isabela Ares, Rafael Furugem e a Débora Gonçalves. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.